O crime organizado em Moçambique está a ganhar terreno. O Serviço Nacional de Investigação Criminal prendeu funcionárias do Serviço Nacional de Imigração. Essas funcionárias estão ou fazem parte de uma rede clandestina de proteção a pessoas que, algumas delas, são procuradas por terem cometido crimes pesados aqui na nossa pátria. O Cernic fez um trabalho que teria culminado com a apreensão de 150 passaportes e a detenção das cidadãs em questão. Como é que funciona esta rede? Esta rede é conhecida pelas pessoas. Nós conhecemos esta rede e uma parte da história desta rede eu vou lhe contar como é que esta rede funciona. Esta rede beneficia a muitos moçambicanos e não só. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu quero que você clique no like, inscreva-se, ative o sino de notificações, porque o que acontece no Rossano Garcia não acontece somente no Rossano Garcia. Acontece em tantos outros lugares. E isto acontece porque existe uma outra máfia, uma outra rede na África do Sul que permite que tal aconteça, pelo menos entre Moçambique e África do Sul, pela fronteira do Rossano Garcia. Por isso, você está muito mais do que convidado a assistir este vídeo desde agora até o último minuto. Clica nesse like. Você sabe, deixa o like. Uma casa bonita não acontece por acaso. Ela nasce da escolha dos melhores materiais, do acabamento perfeito e de profissionais que transformam sonhos em realidade. É por isso que cada vez mais famílias, construtores e empresários escolhem a MGC Mármore, Granito e Cozinhas, referência em fornecimento e montagem de mármore, granito e cozinhas americanas em Moçambique. Quer valorizar a sua casa, renovar a sua cozinha, construir uma casa de banho moderna e elegante? Na MGC oferecemos material de alta qualidade, acabamentos impecáveis de uma instalação profissional que garante beleza, durabilidade e sofisticação para o seu espaço. Solicite agora o seu orçamento e descubra por que a MGC está a conquistar a confiança de clientes em toda a região. MGC Mármore, Granito e Cozinhas. Estamos localizados no bairro Gino Nanquila, Avenida da Namacha, número 2, Boane. Contactos na tela e na descrição. Ligue agora e dê à sua casa o acabamento que ela merece. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, nesta semana, realizou um trabalho que teria culminado com a apreensão de 150 passaportes e a detenção de 3 cidadãs. Desses passaportes, 145 passaportes pertencem a cidadãos de nacionalidade moçambicana, 3 são zimbabuianos, mas 2 que são malauianos. O que acontece? Qual é a genialidade? Primeiro, não vamos falar da parte dos criminosos. Os criminosos vamos deixar para mais tarde. Eu vou lhe explicar como é que isto chega a acontecer. É assim, você tem moçambicanos que viajam de maneira não tão regular, de Moçambique para a África do Sul, muitos em busca de melhores condições, mercado disto, etc, etc. Acertam um trabalho, eles não têm permissão para permanecerem na África do Sul trabalhando. O que eles fazem? Eles ficam com visto de turista, e o visto de turista só lhes dá 30 dias, entende? Então o que eles fazem? Nas vésperas daquele visto de turismo expirar, eles mandam o passaporte de volta, vem com um transportador que sai de alguma cidade na África do Sul, vem cá para Moçambique, e simples, ou termina ali na fronteira. Então, o passaporte é carimbado ali na África do Sul e carimbado em Moçambique. Geralmente, os valores começam de 400 randes para cima, talvez a depender do tipo de assunto ou qualquer coisa. Então, pelo menos a rede cobra isso, 400 randes no mínimo para cima. Agora, para quanto? Não dá para saber, isso já depende da pessoa que faz parte dessa tal rede. Quando chegam ali, eles têm agentes preferidos, ou seja, já existe um grupo de pessoas ali que sabem que, eles vão gerindo as coisas e tudo mais, só que a informação não morre. Não morre ali, as pessoas já ficam sabendo que tem um colega que sempre tem recebido isto e tudo mais. E não que essas pessoas ganhem muito. Não ganham muito. Ganham algumas migalhas. Não, esteja a ver, 400 rands. A quantas é que anda o rand hoje? O rand está a 3,90, então se colocarmos 500, por exemplo, 500 rands, estamos a falar de 1900 meticais, que precisas dividir entre o gajo do transporte, que o tal gajo do transporte vai ficar com dinheiro e depois vais ter que levar outra parte e dividir com os cidadãos. Na verdade, esses aqui estão a ser presos por absolutamente nada, em termos de ganhos. Não estão a ganhar nada. O que é que acontece? Acontece que no meio destes cidadãos aqui, esses todos, pelo menos dos que... Acontece que os manos não têm capacidade, ou seja, condição material para poderem sair da África do Sul, virem bater os carimbos, tipo estampar os carimbos nos seus passaportes para terem novos vistos e tudo mais. Então, o que é que eles fazem? Economizam no transporte, dando dinheiro para o cidadão que está num carro, levam, vão carimbar e depois devolvem. E assim como sempre funcionou. Por isso, aqueles nossos irmãos que estão com passaporte em dia e tantas outras coisinhas, ou alguns com empresas na África do Sul,
nunca tiveram problemas na África do Sul no que concerne a questão da legalidade do seu passaporte. Consegue entender? Então, com tanto dessas cenas, aproveitam-se infiltrar alguns que são criminosos. O que é que a matéria diz? A matéria explica como é que a coisa era usada. Entenda aqui. Conforme as informações avançadas pelo porta-voz, a fraude consistia na aplicação de carimbos autênticos de entrada e saída do território nacional sem a presença física dos titulares na fronteira, o que é crime já. Em alguns casos, o mecanismo visava criar falsos álibis para arguidos em processos de rapto. Estamos a dizer que pessoas do crime organizado, aquelas que são criminosas procuradas, usavam destes mecanismos aqui para poderem se esconder que, não. No dia em que vocês dizem que aconteceu o rapto, eu fui para a África do Sul, vocês estão a ver, meu passaporte está aí, está a dizer essa cena. Com as marcas de trânsito transfronteiriço nos documentos, os suspeitos tentavam provar que se encontravam fora de Moçambique nas datas em que os crimes eram cometidos, contrariando evidências que os colocavam nas cenas dos crimes. Conseguiu compreender? É assim como eles fazem. Entende? Então, graças a Deus, as coisas, quando tu fazes uma cena, se eu sou o que grava vídeos, eu gravo em segredo os meus vídeos, alguém de saber, alguém de ouvir, ou com alguém de comentar e tudo mais. Então, a rede há muito tempo foi ficando velha, ao ponto de agora já começarem a ver que, não, isto aqui está a trazer uma imagem errada para nós. E foram ali, e não é difícil identificar. Todos os dias atravessam por ali pessoas. Então, prenderam esses nossos irmãos e essas nossas irmãs e aqui elas se encontram. Bradas, é preciso que o Estado se blinde, porque o crime organizado está a ficar cada vez mais forte. E a prisão destas nossas irmãs não vai necessariamente acabar com isto. E o Estado, assim que ele se blindar, ficar forte, isto aqui é de acabar. Antes que isso aconteça, simplesmente nós vamos estar a perder o nosso tempo e tudo mais. E a não ser que esses nossos irmãos queiram estar a trabalhar de maneira constante. Deixam o criminoso crescer, evolui e depois lhe pegam. Aquela cena de gato e rato que é. O gato, quando vê que o rato é um aqui e ele quer continuar, vamos lá, demonstrando que ele sabe caçar, praticando as suas habilidades. Ele pega no rato e deixa o rato correr para lá, depois vai, pega, devolve para aqui, e depois vai, pega, devolve para aqui, vai, pega, devolve para aqui, até que o rato acabe morrendo assim de desgosto. Enquanto aquele rato morre, já surgiram outros aqui, e depois já caça de verdade, mas quando a cena dos ratos começa a diminuir, começa a não matar, simplesmente carrega para ficar com o rato aqui, entende? Então espero que não seja essa cena. É sobre isso que eu queria falar consigo. Desde já, o Serviço Nacional de Investigação Criminal está de parabéns, parabéns mesmo. Existe outra apreensão de coisas, só que não dá para confirmar. E se é que o Cernic está realmente a jobar tipo, de maneira assim, orgânica, está de parabéns, está muito de parabéns. É preciso que essas cenas acabem, porque nós corremos o risco de acabarmos controlados no Estado pelo crime organizado. Isso é sério, bradas, é sério. Existem regiões em países onde você ir queixar na polícia não vale a pena. Você confia na polícia para continuar se lixando. Então, clica no like, inscreva-se, ativa o sininho. Fico por aqui, até a próxima. Fui.